Fazer aqui um desafio para vocês. Vamos pensar numa viagem incrível. Você gosta de futebol, né? Então, imagine uma viagem para você assistir a final da Champions no estádio em Wembley, Londres. É um sonho, não é? Bem, você consegue de alguma forma essa viagem. Você tem um amigo que tem um camarote no estádio e ele te convida para ir. Ótimo, tudo certo, boa viagem, aproveite. E olha, vai ser uma experiência daquelas que você leva para a vida toda. Mas aí você fala o seguinte, puxa vida, será que eu vou me sentir seguro em Londres? Em Londres? Acho que não. Gostaria de levar comigo um segurança particular, para garantir que vai dar tudo certo. Um segurança particular que sai comigo do Brasil, fica ali comigo o tempo todo e volta comigo para o Brasil. Bem, se você acha que é mesmo necessário e tiver dinheiro e quiser pagar, ok, tá na conta. Agora, fazer isso com dinheiro público, dinheiro que sai do bolso dos contribuintes, que a gente todo mês ali luta para pagar os impostos, é isso que aconteceu envolvendo o ministro Dias Toffoli. E ontem, inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, emitiu uma nota oficial dizendo que tá tudo certo e que Dias Toffoli tinha o direito de fazer isso. O ministro foi a Londres no fim de semana passado assistir a final da Champions League no camarote de um empresário dono de uma agência de segurança digital. Disse que pagou passagem e hospedagem e despesas correntes do próprio bolso. Ok, é o mínimo que a gente espera. Agora, a questão é segurança particular para um cidadão brasileiro que vai a Londres assistir uma partida de futebol. E que partida, não é? Bem, o ministro Dias Toffoli levou com ele, nas contas da viúva, como se diz, um segurança, e esse servidor recebeu R$39 mil em diárias. R$39 mil em diárias. E é claro, você que está acompanhando aqui o jornal, a gente se pergunta, mas por que um ministro do Supremo, um servidor público brasileiro que vai a turismo para Londres, precisa ter um segurança particular pago pelo Brasil? Por quê? Ele foi lá porque queria, porque gosta de futebol, é a vida? Bem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, emitiu ontem uma nota oficial em defesa do colega Dias Toffoli. Ele diz o seguinte, que fomentou-se um tipo de agressividade e hostilidade contra os ministros e também porque, evidentemente, segundo a nota, a agressão ou o atentado contra uma autoridade em agenda particular ou não é gravosa para a institucionalidade do país. E dessa forma, o presidente do Supremo justifica o fato de que nós aqui, cidadãos brasileiros, estamos pagando quase R$40 mil para um ministro do Supremo ir para a Europa assistir uma partida de futebol e levar junto com ele um segurança. É verdade que o clima, acho que há hoje uma tensão maior no ar envolvendo os protagonistas da justiça no Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal. A questão é a seguinte: qual cidadão brasileiro tem hoje esse tipo de regalia? Quem que consegue primeiro? E olha, tem uma coisa aqui, não é? Que não é ilegal de forma alguma, mas a quantidade de viagens que ministros do Supremo Tribunal Federal fazem ao exterior é enorme. O Cláudio Humberto sempre traz esse assunto aqui pra gente. Por que um ministro do Supremo precisa ir para o exterior? Eu tô falando viagens, entre aspas, a trabalho, participar de eventos, convidados. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade de um ministro que tem que basicamente definir questões de constitucionalidade aqui no nosso país? Bem, num caso como esse, se há, de fato, algum tipo de risco à segurança, que eu duvido muito, né? Porque vamos combinar uma coisa, vivemos todos nós, ministros, não ministros, no Brasil. É aqui que toda vez que a gente coloca a cara na rua, que para no sinal, que está andando sozinho em algum lugar, é aqui que a gente corre o risco de ter algum tipo de violência contra a nossa pessoa. E nenhum de nós aqui tem segurança particular pago pelo Estado. Se a gente tem a sorte de, numa eventualidade, cruzar com uma viatura policial, temos que agradecer a todos. Bem, nesse caso, que é uma viagem particular, para que esse gasto tão alto para que um segurança fique colado no ministro do Supremo enquanto ele, num camarote, assiste a uma partida de futebol
no estádio de Wembley, em Londres? Vou deixar essa pergunta aqui no ar para você que acompanha conosco dizer se você acha isso necessário de fato ou se acha mais um desses desperdícios de dinheiro que a gente vê todo dia. Eu já coloco aqui o meu xizinho nessa coluna 2. Ações